Fala, jogador, estamos aqui para mais um papo no Tá no Vídeo Podcast. Hoje especial, Luiz Otávio. Satisfação em conhecê-lo. A gente já estava comentando aqui nos bastidores, mas a primeira coisa que eu quero te perguntar, cara, como é ser júri da moda? Saiu recentemente, é um vídeo muito engraçado para quem acompanha aí. Antes de sair de casa, tu dá aquela olhada no espelho, aquela conferida, não, eu tô bem, para ninguém, igual a gente fala aqui no Ceará, para ninguém me maiar, para ninguém frescar comigo. Hoje, na verdade, né, isso aí é resenha, claro, mas os caras estão vindo melhor arrumados agora, então, depois dessa questão do júri aí, né, os caras estão vindo mais arrumados, então deu resultado positivo, né, mas, né, brincadeiras à parte, né, pegando assim um gancho, hoje, infelizmente, as pessoas, né, às vezes são lidas, na verdade, pelo aquilo que se veste. Primeira impressão, entendeu? Né? A primeira pessoa é aquela que fica, né? Infelizmente, as coisas têm sido assim, mas eu gosto de me vestir bem. Blusinha clean, sem muito detalhe. Claro, exatamente, eu tirei. Eu já vesti muitas vezes camisas estampadas e tal, mas aí foi em outros momentos e tal, agora não é mais minha vibe. Mais pai agora, já mais maduro. Exatamente. Pior que é verdade, a gente vai... faixa, né? A gente vai evoluindo. Acho que à medida que vai crescendo, né, ficando mais velho, eu acho que vai mudando um pouco disso, mas eu costumo abordar vários tipos de estilo, às vezes mais social, às vezes mais despojado também. Vai de acordo com o ambiente, né? Exatamente. Você não é bobo, você tá ligado, Tô ligado. Então, já fica o recado aí, não venha quebrando pro treino, viu? Venha vestido direitinho, porque tem aqui o Júri da Moda no Ceará. Inclusive foi um conteúdo, viu, Matheus? Parabéns, foi um conteúdo sensacional. Ei. Tá me dando a responsabilidade danada. Se eu vir quebrando, os caras vai pegar logo aqui, tá no meio. Pô, Luiz Otávio, fica julgando os outros aí, o look, aí você vem quebrando. Mas o capita não pode... Não dá, né? Não, mas eu tô sempre fazendo os simples bem feito. Pra fazer certo, né? Feijão com arroz. Falando em simples, cara, a gente vai falar agora de uma coisa que muda muito, que é o dinamismo do futebol. Ano passado, Ceará... na Série B, com algumas dificuldades, tem um acesso para a Série A, já estamos aí se encaminhando para a 10ª rodada, Ceará está entre os 6 clubes melhores do país. Explica melhor como é viver um ambiente de futebol, que a gente fala justamente nessa complexidade, né? De que você, um momento está um pouco irregular, daqui a pouco você está lá em cima. Fala um pouco também de como é isso e esse novo momento do Ceará, né, cara? Eu acho não, né? Eu acho que todo ser humano, time, clube, busca o equilíbrio de regularidade. Na verdade, buscar ter isso. Mas entender que muitas vezes, né, dentro de uma competição, dentro do ano, você pode ter esse alto e baixo, e você ter um controle emocional diante disso, você não se perder nesse processo, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que a gente, ou nós, na verdade, né, o Ceará vem construindo isso com muita sabedoria com as pessoas, né, que estão à frente não só do clube, principalmente com os jogadores, né, porque se o campo não funcionar, muitas vezes nada fora de campo funciona. E graças a Deus, né, o campo tem funcionado, tem dado resultado, e aí fica mais fácil também trabalhar nos bastidores, né, fora do campo também. Dá uma certa, como é que eu posso dizer, tranquilidade para se trabalhar, né? Exatamente. Aquela ideia, né? O campo, ele não tem muito, ele não esconde, né? Mas obviamente que quando as coisas vão acontecendo dentro de campo, as coisas vão ficando mais fáceis fora também, a torcida, lota mais o estádio, é uma coisa inclusive que o Ceará está fazendo bastante, né? A torcida está chegando junto. Para muitos era surpresa, eu lembro que eu estava comentando até com os meninos que quando houve a transição do acesso e a galera surgiu o questionamento, né, sobre como o Ceará iria se portar. E eu trabalho como analista de futebol também, de atletas no caso, né? Eu que sou olheiro. Então a gente vê muitos jogos, acompanha bem o estilo de cada treinador. E eu falava, cara, o Léo Condé, eu acompanhei muito ele na época do Vitória, que ele esteve lá, né? Fui inclusive assistir jogos lá em loco. E ele tem um estilo que para a Série A, para um time que está subindo da 2ª divisão para a 1ª divisão, é ideal, que é o cara que faz o quê? O simples. Que a gente acabou de falar, vestimenta simples, futebol simples, esquema tático, que falamos assim, simples que faz dar certo. Eu acredito que esse é o segredo do Ceará nessa Série A. Tu concorda com isso? Como eu já trabalhei quando eu conheço um pouco do perfil dele, ele é um cara muito estratégico e analisa muito bem os seus adversários, né? Mas ele tem uma característica única que ele faz o simples que funciona, na verdade. Porque não é só fazer o simples, é fazer o sistema funcionar. Né? É tirar o melhor de cada atleta, na verdade, que ele tem. E ele está conseguindo fazer isso em outros trabalhos, né? Que eu tive com ele, que eu acompanhei dele, também ele fez
né, a mesma coisa. Na verdade, não são jogadores muitas vezes glamourosos, né, mas são jogadores que ele consegue que faça dar o resultado que ele precisa para na verdade, o plano de jogo dele. Para dar certo, né? Então, graças a Deus, ele está conseguindo fazer isso, fazer bem a leitura, né, dos adversários que a gente está encontrando e também, à medida que os resultados, né, vão vindo, né, ele vai tendo um pouco mais tempo, né, na verdade, para se trabalhar, porque o que falta, né, muitas vezes para alguns treinadores que têm potencial dentro do Brasil, na verdade, é esse tempo, né, de poder trabalhar, porque o futebol hoje é imediatista, né? Você tem que dar resultado, se você não dá resultado, você na verdade é descartável, porque sempre tem uma segunda opção, infelizmente. Aí você normalmente dentro desse cenário, né, você não tem, né, o tempo na verdade devido para se trabalhar. E graças a Deus, né, como ele está com a gente desde o ano passado, ele vem colocando a filosofia na verdade de jogo dele, e aí quanto tempo mais ele fica, né, ele vai ajustando, né, conforme também as competições, né, os jogadores que na verdade ele tem na mão. Então ele entende muito bem disso, entendeu? Acho que isso aí é o principal. Ele é um cara que faz uma leitura bem de jogo, mesmo que às vezes, né, em alguns momentos às vezes não aconteça de dar certo ou não sair como planejado, que é normal acontecer, é bom frisar isso, mas, né, tem uma grande porcentagem, na verdade, de dar certo. Né? Chegou como uma aposta e hoje é representado como um dos capitães do time, um cara que, pelas homenagens que a gente vê a torcida fazer, tem status de ídolos, podemos dizer assim, e a gente sabe que isso é difícil. Hoje o futebol é muito dinâmico, normalmente o cara não fica 9 anos no clube. E como é pra você ser importante pro elenco, não só dentro de campo? Quando, né, eu tenho a oportunidade, né, quando o jogo é em casa, né, de estar no vestiário, né, ir lá para sentir emoção, eu fico até um pouco ansioso, né, de voltar, você, né, querer, na verdade, e não poder, né, tá ajudando. Então eu tento passar essa ansiedade que eu tenho de estar em forma de incentivo, em forma de palavras, na verdade, porque eu não posso, na verdade, demonstrar de forma física dentro do campo, né, mas eu posso demonstrar a minha atitude em forma de palavras, às vezes incentivando, né, alertando alguma coisa. E é isso que eu tenho buscado fazer. Como é o Luiz Otávio também nesse lado, de se alimentar bem, de dormir bem, de treinar um pouco mais? Olha, eu sou do que tem que se fazer mais, porque eu joguei com o Geraldo, né, até propriamente passou aqui, e ele pegou e me deu um conselho, né, ele pegou e falou: Luiz Otávio, sempre, na verdade, faça mais do que os outros, ou sempre treine mais que os outros, mas ele não estava dizendo exatamente me treinar mais que os outros, mas estava sempre me fazer complemento, entendeu? E eu ouvi esse conselho e eu fiz muito isso, mas hoje, na verdade, né, você tem muito conhecimento, então é impossível o cara falar: pô, eu não fiz porque eu não sabia. Sim. Antigamente, vamos botar 10, 15 anos atrás, não tinha essa preocupação e também não tinha esse nível de conhecimento. Sim. Na questão de musculação, né, de nutrição, né, na questão de cuidar do sono, da alimentação. Não era algo que se era exigido, falado, que o pessoal... As pessoas não sabiam que isso era importante, né? Exatamente. Não era colocado tanto em foco, né? Na verdade, hoje, propriamente, você acha assim, pô, eu não sou muito de ficar... Os caras devem achar assim, caraca, esse cara deve ficar na academia. Eu não sou muito de ficar na academia, não. Mas só que os outros exercícios, na verdade, como core, alongamento, normalmente, que eu tenho que fazer, né? Trabalha no corpo no geral, aí às vezes dá essa aparência, muitas vezes, que eu fico na academia, mas não é. É o complemento, muitas vezes, que tem complementado o meu treino. Sim. E eu entendo muito isso. Hoje eu tenho uma programação, na verdade, de treinamento. Então, mobilidade para evitar, né, o desgaste, né, muscular, melhorar o seu nível, né, de alongamento, de flexibilidade. Então, hoje o Ceará dispõe de uma seção, de uma área de pilates lá também, que os fisioterapeutas estão sempre indicando a gente, na verdade, né, a fazer. E aí eu faço isso também em casa, entendeu? Então, em períodos, na verdade, que normalmente eu deveria estar de folga, normalmente eu uso esses períodos para praticar ou fazer e complementar o meu treino da semana, entendeu? Como um complemento.
E a questão do sono eu sempre cuido. Eu sempre, muitas vezes, vou dormir na hora que eu coloco os meus filhos para dormir. Entre 9 e 9h30. Eles vão dormir porque no outro dia eles têm que acordar cedo e eu também acordo muito cedo para ter o meu tempo, na verdade, com Deus. Então, eu busco, né, ter um equilíbrio em todas as áreas, na verdade, da minha vida. Lógico, né, que eu uso um tempo, né, para passar com a minha família, para passar com a minha esposa, para conversar de coisas do dia a dia, das demandas que a gente vai ter. Então eu organizo muito bem, né, a minha carga, eu tenho um plano ali, né, do Luiz Otávio Atleta, tudo que eu tenho que fazer, né, tudo que eu preciso, necessito. Tenho um plano familiar e tenho um plano com Deus. Então sou muito equilibrado nessas coisas. Lógico que às vezes eu não consigo fazer tudo com perfeição, entendeu? Às vezes eu falto em alguma coisa, Sim. mas eu sempre estou corrigindo a minha rota, Legal. entendeu? Sempre quando eu falho, eu estou corrigindo a minha rota, estou sempre fazendo isso. Hoje mesmo, né, eu retracei todo o meu plano, eu nem sabia que você ia me perguntar isso, mas eu retracei hoje. Caraca, velho, você tem que ver o que eu preciso melhorar de alongamento, né, de core, né, para que eu possa evoluir, na verdade, não só na minha recuperação, mas ter um tempo hábil, na verdade, de futebol muito maior. Porque antes, né, os caras, com 36 anos, o jogador tá velho, vai parar e tal. Pega lá meu GPS. Sim. E compara com o menino de 20 anos também, entendeu? Para ver se as ações, entendeu? Por quê? E hoje você não consegue ganhar mais ninguém não, justamente porque tem a tecnologia aí para... Exatamente. Então não sou eu que estou dizendo, é um método, entendeu? Sim. De GPS, de scouts, né, na verdade, Sim. que hoje tem, entendeu? E se hoje o atleta de futebol, eu tendo ele 20, ou tendo ele 30, ou tendo ele 35, 36 anos, não se cuidar, não vai performar da maneira que ele deveria performar. Perfeito. Entendeu? Então tudo é o cuidado. Você falou aí também na sua parte com Deus, né? A gente estava comentando aqui antes de começar que faltam referências de pessoas que caminham com Cristo de uma forma, como é que eu posso dizer, coerente, de acordo com o que as Escrituras dizem, né? Você costumeiramente sempre está colocando ali um versículo bíblico, tem também um projeto que você apoia, que diversas vezes você está colocando lá, vai lá visitar. E eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque assim, a gente sabe que o futebol ele tem muito glamour, muita fama, dinheiro, bebida. A gente sabe como é o futebol, que a galera tem a ideia de que é muito glamour, que é muito aquilo, mas também tem um lado do ser humano, né? De conseguir abrir mão de muitas coisas, como a gente estava falando aqui, de dormir bem, né? De não ir para a noite. E o principal, ter uma caminhada com Cristo e servir de exemplo os próximos também. Porque além de você falar, você tem que viver, né? Exatamente. Eu vivi esse mundo também, entendeu? Então eu sei muito bem como é que funciona, como é, né? E infelizmente, né, tem muita gente que vai produzir, mesmo estando nessa vida aí, vai se achar, se encontrar, mas o negócio e a pergunta é até quando? Perfeito. Entendeu? Então foi aonde eu tive, na verdade, o meu encontro e aí mudei a pergunta. O que eu estou fazendo de diferente? Entendeu? Aí eu comecei a me envolver, né, em projetos, né, que é o Projeto Valentes Davi, na verdade, onde eu participo. A gente tem um estudo bíblico lá toda segunda-feira que o André, um amigo meu também, que é pastor também, que está lá juntamente com a Silvana e todos os outros, né, Solimar e os filhos dele, a família dele, engajado também nesse projeto, toda segunda-feira, mas o projeto tem outras programações, né, durante, na verdade, a semana e com o objetivo, claro, né, de formar Cristo nas crianças, formar cidadãos também, entendeu? Dar uma oportunidade, na verdade, para aquelas crianças que muitas vezes, né, passaram por vários tipos de dificuldades, né, familiares, né, às vezes sem pai, às vezes, né, só com a mãe, ou às vezes só com o pai, sem a mãe, às vezes sofreram algum tipo, né, de abuso, né, na verdade, na infância. Então, com várias dificuldades, a gente tenta, na verdade, né, mostrar que existe um outro caminho, né, e a gente apresenta esse caminho como Jesus Cristo. Isso aí mudou, na verdade, Cristo mudou minha vida. Né, me fez ser um melhor pai, me fez ser um melhor atleta, né, principalmente, né, me fez ser uma melhor pessoa
com certeza eu comecei a crescer mais, a me importar com os outros, a perdoar muito mais fácil também, né? Não só fazer caridade, que as pessoas fazem caridade, né? Mas eu voto por a pessoa buscar ser generoso, né? Porque eu estava até lendo agora antes de vir para cá, né? Que na verdade o ser cristão é fazer igual aquela parábola dos 2 filhos em Mateus 21, que um pai pede para o filho ir trabalhar na vinha dele. E aí ele fala, tá bom pai, eu vou. Mas chegou na hora, você sabe que ele não foi. E aí pede para o segundo filho a mesma coisa. E aí ele fala que não vai, mas depois se arrepende e vai. Aí no final, qual foi que fez a vontade do pai? Aí todo mundo vai responder, não, aquele que pegou, falou que não iria, mas depois se arrependeu e foi, né? Então tem muitas pessoas, na verdade, né, falando que vão fazer as coisas, mas infelizmente na hora não fazem. E tem muitas pessoas dizendo que não vão fazer, né, e na verdade depois fazem. É aquele negócio do secreto, do escondido, do oculto. Então me preocupo muito com o que é o Luiz Otávio também quando ninguém está vendo. Mas Deus está vendo, entendeu? E é disso, na verdade, que vem a bênção de Deus, na verdade, sobre a minha vida, que vem a luz de Deus sobre a minha vida. Porque é muito fácil eu pegar, tá numa rede social e tal, tá de frente para as câmeras, eu tá pagando de bom moço, né? Falando que eu sou justo, falando que eu sou honesto, falando que eu sou ímpio, mas só que as minhas atitudes, muitas vezes, vai lá perguntar para minha esposa, vai lá perguntar para o meu filho para ver se eu sou a mesma coisa que eu sou, né? Diante das câmeras, ou no treino, se eu sou a mesma coisa em casa também. Acho que é muito importante, né? Você buscar ser honesto, ser íntimo nas coisas que você faz, e só Deus conhece o íntimo de cada um, entendeu? E só, na verdade, o Deus que vai ver todas as coisas, que sabe também recompensar, né? Muitas vezes a gente está com a vida, na verdade, toda errada, às vezes não é por falta de oportunidade, às vezes é porque a gente realmente falou que ia mudar, mas infelizmente não conseguiu mudar. E aí são N fatores, na verdade, que podem, né, entrar, que a gente, na verdade, pode adicionar isso aí. Às vezes são as companhias, às vezes é a força, muitas vezes, que te falta, às vezes falta o apoio, né, ou ter alguém para te ajudar a se levantar, assim como o Pedro fez com aquele paralítico. Não só vai levantando, mas ele ajudou o paralítico, na verdade, a se levantar. Né? Precisa de alguém te explorar para você começar um podcast igual você começou, você precisou de ajuda de alguém, ou precisa de ajuda de outras pessoas. Sempre tem alguém para pegar e te dar a mão, e te levantar, ou te ajudar a chegar em algum lugar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Jesus precisou ali de 12 discípulos, né? Na verdade, para começar a expandir, na verdade, o Evangelho. Você acha que a gente, na verdade, não vai precisar, na verdade, de ajuda? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ser mais humano, a gente começa a ser mais humilde, né? A gente começa a ser mais generoso, mais amoroso, né? Se preocupar mais com o outro, se colocar mais no lugar do outro também. E aí a gente começa a construir um mundo melhor ao redor ou nos lugares onde a gente está plantado. Porque se você for uma árvore que não dá fruto, você vai ser cortado. Eu entendo muito bem isso, me preocupo muito bem com isso também. Seja dentro da minha casa, eu sei que quando eu chegar diante do pai, ele vai me perguntar a primeira coisa. Ele não vai perguntar o carro que eu tinha, não vai perguntar a casa que eu tinha, né? Não vai me perguntar nada disso. Ele vai perguntar o pai que eu fui, vai perguntar o marido que eu fui, né? Porque ele vai perguntar o que eu fiz com os recursos, na verdade, e oportunidades que ele me deu, que ele me abençoou, se eu realmente fiz a diferença. Exatamente isso. É isso que, na verdade, move o meu coração, por isso que eu participo de projetos, por isso que eu tento ser íntegro e honesto em tudo que eu faço também. Perfeito. Inclusive, a ideia da gente conversar hoje com o Luiz é justamente para conhecer um pouco mais sobre o interior do atleta, né? Às vezes as perguntas sempre são relacionadas ao campo, né? Sim. Então, assim, eu acredito que conhecer um pouco mais do atleta, conhecer um pouco mais da realidade também é importante. Porque, assim, a gente sabe que... Eu conheço o Luiz Otávio lá dentro de campo, eu sei que você é vibrador, eu sei que você não desiste, eu sei que você é aguerrido, mas também tem aquela ideia de conhecer um pouco mais o atleta. Então, assim, quero te agradecer demais por esse papo, satisfação demais em conhecê-lo. Já gostava de carteirinhas também por esse que eu te falei no começo, da admiração, de ver que você é uma pessoa que caminha bem, que tenta ser íntegro, que os adversários, né, como a gente conversa com muita gente da bola,
tenho um respeito por você, não só pelo dentro de campo, mas também pela pessoa que você é. Então, assim, satisfação enorme em bater um papo com você. Se você ficou até agora aqui, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Luiz Otávio, obrigado pelo esse papo. Nada, eu que agradeço. Falamos pouco de futebol, falamos mais sobre o Luiz Otávio. Eu acredito que esse era o meu intuito, espero que você tenha gostado, né? Não, gostei sim, né? Principalmente da parte que a gente fala de Deus, né? Eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem, a gente passar essa visão, esse recado e também para as pessoas conhecerem um pouco do atleta, que não é exatamente só esse glamour. A gente tem família, a gente passa por dificuldades, a gente tem problema, mas a gente busca sempre estar superando para estar entregando melhor também dentro de campo. Perfeito. Eu oro que Deus possa abençoar esse podcast, Amém. possa vir outras pessoas aqui, né, que possam, né, ser influência e influência positiva também. É isso aí. Tá no vídeo, tá legal. Deixa o like, hein? Luiz Valeu. Otávio, é fera.